Trata-se, talvez, do maior orador político brasileiro do século XX. Eu penso assim, Sidney. Não conheço outro que... Eu também não. Houve, como nós veremos já, um grande orador no século XX, ou seja, na passagem, na última década do século XIX, ou até um pouco antes, até 1920, 20 e poucos, foi Rui Barbosa, que nasceu em 1849 e morreu em 1923. Foi um grande orador, também um grande orador político, uma vez que era um homem político, era um senador da República e foi um dos próceres do movimento republicano que acabou triunfando graças ao golpe desfechado contra as instituições do Império em 15 de novembro de 1889. Sim, e conversávamos aqui, eu e o professor Sérgio, antes de começar a aula, e a conclusão, entre outras, a que chegamos, é que no caso de Rui Barbosa, se o compararmos ao Lacerda, há uma espécie de pedantismo que o faz ir além do meio tom, das meias tintas, que são a nota distintiva do bom orador. Mesmo quando brilhante, ele tem sempre a virtude do centro, do equilíbrio. Na minha opinião, Sidney, e o que eu vou dizer aplica-se inteiramente a Carlos Lacerda, a oratória é um meio de persuasão, não é um fim em si. A partir do momento que o orador começa a se deter demasiado no meio, como sempre fez Rui Barbosa, alguma coisa se perde. E desse perigo Lacerda esteve isento. Esteve isento e conseguia, mesmo citando às vezes a Homero, mesmo citando os Salmos, mesmo citando grandes escritores do passado, não perdia Lacerda a naturalidade. Nem o fio. Nem o fio da meada. Lembro-me aqui de um discurso dele proferido de improviso, do qual há gravações, por ocasião da tentativa de cassação de seus direitos políticos, numa CPI. Vocês que imaginam que CPI são coisas do tempo presente, saibam que elas já, entre nós, vêm de longe e muitas vezes obedeciam mais aos interesses dos mandatários, do poder, da nação, do que ao bem comum. Mas, claro. Eu me lembro de um discurso de improviso que foi gravado, em que, falando daqueles momentos turbulentos da nossa democracia, Lacerda fazia um jogo de palavras. Dizia ele que a democracia entre nós tornou-se um monólogo de duas bocas, no qual uma diz o que quer e a outra não pode dizer o que pensa. Isso é muito bom. Vê-se aqui o que é, aliás, habitual em Lacerda, o jogo de palavras, a capacidade de improviso, inclusive. O Lacerda era um homem culto, era um homem muito lido, era um homem versado nos grandes autores da nossa língua e basta abrir um texto dele para perceber que é assim. Ao mesmo tempo, era um orador nato. E, finalmente, tinha coisas a dizer. Quando se junta essas três coisas, o resultado, em geral, é bom. Às vezes é explosivo. Às vezes é explosivo. E há um outro orador, este do século XIX, um sacerdote, um frei, na verdade, franciscano, que, infelizmente, ontem à noite eu procurei, eu tenho aqui em casa, em algum lugar, em alguma gaveta, Frei uma Francisco coletânea, de Montalverne. Frei Francisco de Montalverne. Talvez fosse interessante, não é, Sidney, numa dessas nossas aulas, trazê-lo à baila. Sim, mas talvez, eu vou encontrar este exemplar. Mas não se preocupe. Mas menciono aqui para que vocês tenham ideia de que no século XIX, principalmente entre o segundo e o terceiro quartéis do século, houve entre nós um orador muito afamado. Um orador sacro, no Um orador sacro, mas quando se dizia orador sacro naquele tempo, se queria dizer, entre outras coisas, alguém envolvido em todas as coisas da política, já que naquele tempo ainda era usual na igreja
a menção às coisas da política como ordenadas às coisas inclusive espirituais. Nós sabemos que no regime monárquico, em Portugal e acredito que também no Brasil, havia oradores ou pregadores do rei. Vieira é o caso mais notável de todos, mas é bem possível que Frei Francisco de Montalverne tenha sido um pregador do rei, um pregador do nosso imperador, da corte imperial. É perfeitamente possível. Ele era um notável pregador do seu tempo. E aqui vale fazer algumas breves distinções antes de irmos a textos. A primeira delas, pois eu pergunto ao professor se ele concorda, é que a oratória, a arte oratória, de alguma maneira enquadra-se naquilo que se convencionou chamar desde a antiguidade de retórica. Seria, vamos dizer assim, um dos usos da retórica, um dos bons usos da retórica, em geral, levado aos mais elevados cumes, ou por políticos, senadores romanos, homens gregos que discutiam no Areópago as questões atinentes à polis, ou, como acabou por ocorrer no cristianismo, oradores sacros. Temos um sem número de oradores simplesmente geniais. Se fôssemos enumerá-los aqui no decorrer dos séculos, vou enumerar só alguns. Né? São João Crisóstomo. Crisóstomo, para quem não sabe, seria o boca de ouro. Exatamente. Né? Ou seja, aquele homem de cuja boca saía fogo, e um fogo ordenado de maneira límpida, sempre em vistas a uma conclusão. Então podemos citar um Santo Agostinho, que frequentou Cícero e Virgílio, ou seja, conheceu os clássicos da poética e da retórica romana. Na juventude foi professor de retórica. Na juventude foi professor de retórica. Se remontarmos à própria Roma antiga, veremos lá um Quintiliano. É verdade. Sempre tendo em vista que o orador, seja qual for a temática de seus discursos, tem algo a ver com o bem comum. Sim, e o orador emprega todos os recursos da sua arte retórica para convencer. Para convencer e mover os seus ouvintes, não é? Move os sentimentos, move a vontade e move a inteligência. Exatamente. Os sentimentos, por exemplo, levando uma multidão a enxergar alguma calamidade e, portanto, incitando-a a uma espécie de ira justa. É claro, né? E isso daí é um dos traços fundamentais que distinguem a retórica da arte de dissertar. Quando um professor, seja de que disciplina for, dá uma aula, ele não está basicamente empenhado em mover os sentimentos de seus alunos. Ele está empenhado em expor uma verdade de maneira metódica, clara, inteligível e eficaz. O orador, e nisso eu incluo o orador sacro, o pregador, ele expõe a verdade para mover os afetos e a vontade de quem o ouve. Quer dizer, são duas realidades diferentes, não é? São duas finalidades distintas. São duas finalidades distintas. Embora, quando o orador é bom, coincidam em algo que não é nada desprezível, que é levar a compreensão de algo verdadeiro, veraz, verossímil, algo que, por sua própria apresentação, é capaz de tirar as pessoas do marasmo, fazê-las sair de si. Há oradores tão espetaculares que são capazes de produzir uma espécie de êxtase. Dizem que assim foi, por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, considerado um dos maiores sermonistas da história da Igreja. Assim foi o padre Antônio Vieira. Podemos dizer entre nós aqui, sem desdouro da história, de nenhum personagem, para nenhum personagem da história da oratória, que o nosso Lacerda era um desses. O Lacerda E com uma coisa a destacar, muitos dos discursos lacerdistas eram de improviso.
não eram escritos, ao passo que o padre Antônio Vieira elaborava, Claro, evidente, reelaborava os seus evidente, textos buscando a beleza. evidente. Isso que você está dizendo do Lacerda é a pura verdade. Eu sei porque vi. Eu era adolescente, quando eu tinha aí meus 13, 14, 15 anos, eu vi o Lacerda na televisão, mais de uma vez. E ele expunha o que tinha a dizer com uma tal clareza e com uma tal eloquência nas entrelinhas, que no caso seria a melhor forma de eloquência, que se tornava praticamente irresistível. Lacerda tinha uma sequela, um conjunto de seguidores, de admiradores, não só no Rio, mas no Brasil todo, realmente excepcional. Por quê? Por causa da força de persuasão do que ele dizia. Como também tinha um grande número de desafetos, de inimigos, de pessoas dispostas a destruí-lo por todos os meios lícitos e, sobretudo, ilícitos, inclusive tentaram matá-lo, e justamente pelo perigo que representava um homem capaz de persuadir com a força de Castro Lacerda. Persuadir multidões. Persuadir multidões. E foi por essas e por outras, e isso que eu vou dizer não é absolutamente inventado, Sidney. Isso que eu vou dizer é histórico. Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil entre 1956 e 1960. A partir de um determinado ponto, proibiu a televisão que permitisse Carlos Lacerda aparecer. E como a televisão no Brasil é uma concessão do governo federal, a televisão simplesmente obedeceu. Por quê? Porque o Juscelino sentia-se ameaçado pelo Lacerda. O Lacerda ficou conhecido como um homem capaz de derrubar presidentes. É claro que... Apelidado de O Corvo. Não, apelidado pelo Corvo por um arqui-inimigo dele, que foi o jornalista Samuel Weiner. Que foi... Mas isso já é uma outra história, e eu acho que vale a pena mencioná-la. Quando Getúlio retornou democraticamente ao poder, como presidente eleito, no comecinho de 1951, ele foi eleito democraticamente no fim de 1950, sucedendo ao presidente Eurico Gaspar Dutra. Naturalmente, ele quis criar uma base de sustentação não apenas no Congresso Nacional, mas também na imprensa. E para isso, o partido dele, enfim, o governo dele, financiou com imensa largueza a criação de um novo jornal chamado Última Hora, cuja finalidade, no começo, meio e fim, era sustentar o governo Getúlio. E a Última Hora foi o alvo preferido de Carlos Lacerda no seu jornal dele, Lacerda, Tribuna da Imprensa. Então travaram-se duelos homéricos e é claro que, em atacando a Última Hora, Lacerda estava atacando Getúlio Vargas e a situação, e o governo e tudo que representava. E a coisa, como os mais velhos da minha geração sabem, os mais novos talvez não saibam, acabou em tragédia. Porque o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas, Getúlio era presidente da República, morava no Palácio do Catete, e além da guarda institucional, que era uma guarda militar, tinha também, por conta própria, desde antes de voltar ao poder, um capanga. Uma horda de capangas chamada guarda pessoal. Eram capangas, literalmente, eram sujeitos recrutados, sabe Deus aonde, e chefiados por um serviçal do Getúlio, que era o chamado
Major Gregório Fortunato, que não era major, ou talvez fosse major da Guarda Republicana, que era um homem de uma fidelidade canina, mas um desatinado. E foi esse Gregório Fortunato, recrutador e chefe da Guarda Pessoal, que era um bando de sujeitos que estavam ali para o que desse e viesse, inclusive para perpetrar homicídios, como veremos. O Gregório Fortunato encarregou um membro da Guarda Pessoal de matar o Carlos Lacerda, que era o maior jornalista de oposição e era um homem temível pelo seu talento e por tudo que ele representava em termos de poder de destruição, poder de fogo contra o Getúlio.